Sejam bem-vindos ao Por Trás das Grandes Obras. Hoje eu estou aqui num empreendimento incrível, ambicioso, um dos mais ambiciosos do Brasil, que é o All Resort. O time da All Vert vai receber a gente aqui contando tudo do que já aconteceu de obra, o que tem de obra acontecendo e que ainda está no papel. Venham aqui junto com a gente para acompanhar tudo isso de perto, entender por que eu estou aqui no meio de um campo de golfe, um dos mais especiais aí do Brasil. E o que acompanha esse campo de golfe? A gente vai falar de beach, de tênis, de diversas outras obras residenciais, não residenciais aqui dentro desse empreendimento. Nos acompanhe aqui porque eu já estou com um sapato bem confortável para fazer essa visita aqui com eles. Venham com a gente! Então, antes da gente mergulhar de cabeça nessa visita, deixa eu te situar. A gente está em Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, a menos de 100 quilômetros de Florianópolis. E olha, quando eu falo que é um empreendimento grande, eu tô falando de um ecossistema de milhares e milhares de metros quadrados. Campo de golfe, tênis, piscina de ondas, escola, centro médico, tudo num só lugar. Tem tanta coisa pra gente mostrar que esse conteúdo vai ter duas partes. Nessa primeira, a gente vai entender como o All Resort funciona por dentro. Quem são as pessoas por trás disso e como cada área contribui diariamente para esse sonho virar realidade. Vamos nessa? Pessoal, agora a gente está chegando aqui na Golf House para conversar com o diretor Eduardo e entender como é que funciona toda essa operação do All Resort. Vem junto comigo! Oi, Eduardo! Olá, Isa, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa casinha, ao nosso All Resort. Obrigada por nos receber aqui. Estamos muito felizes aqui de estar com o pessoal para conhecer um pouquinho mais desse sonho que é esse lugar aqui, né? E acho que a primeira pergunta para ti, assim, Eduardo, já é o que é exatamente o All Resort? Se tu puder, já é uma, né, que para a gente já começar com tudo aqui a nossa conversa. Na verdade, o All Resort é um estilo de vida. Eu posso falar que eu moro em resorts há 20 anos da minha vida. Desde cedo eu comecei a trabalhar na hotelaria e aí tive a oportunidade de ir para alguns países e morar fora, fazendo gestão de resorts e sempre morando dentro de resorts. Então, para mim é um estilo de vida. Eu acredito que quando a gente escolhe ir morar num resort, é pelo sentido da palavra que eu quero viver num lugar que eu posso aproveitar cada momento da minha vida e não só quando eu vou trabalhar, só quando eu vou morar. É o pacote completo do meu estilo de vida, muda tudo. Eu tenho um estilo de vida de resort e a gente traz esse conceito completo para o All Resort. Então hoje a gente tem todo esse espaço de lazer, mas a gente também tem uma infraestrutura muito importante. Então no futuro a gente vai ter escolas de nível internacional. A gente tem toda a região de shops, desde restaurantes, mercados, pet places, que hoje são os nossos novos filhos, né? Tem toda a parte médica, um centro médico, tem o desenvolvimento também que vai ter também, que a gente entende que o senior living, a gente hoje vive cada vez mais tempo e melhor. Hoje em dia a gente... Até uma informação bem interessante que antigamente, falando um pouco do beach agora, antigamente o surf era esporte de adolescente, de jovem de 18 anos, hoje tem uma tendência muito maior das pessoas que estão usufruindo das piscinas de onda são a partir de 40 anos, 45, 50, então a gente vive mais e melhor. E isso daí tudo a gente pode ver no All Resort, tanto com o conceito de natureza, tem a questão da biofilia, tudo a natureza integrado, como também o conceito intelectual, as obras de artes que a gente tem, todas as exposições do Parque Art Design que circula todo o nosso All Resort. Então a gente vive cada espaço, então isso é muito gostoso de poder proporcionar para as pessoas que estão vindo visitar e também morar
nesse espaço é poder viver cada canto do nosso resort, né? Não é só para admirar, é para viver mesmo cada espaço. Perfeito. Então, eu acho que isso é o conceito completo do All Resort, com os valores de você estar com pessoas próximas a você, com amigos, pares, e você viver todo mundo nessa microcomunidade dos meus pares, pessoas com quem eu me identifico. Então, essa é a ideia do All Resort, você viver com qualidade e mais. Perfeito. E se tu puder contar pra gente um pouquinho, Edu, como é que tudo isso começou, assim? Quem que sonhou um pouco com isso? Como é que... Eu imagino que não é um projeto de curto tempo, assim, né? Para tudo isso aqui que já está de pé dessa forma, imagino que seja algo de bastante tempo, muito penso, muito sonho envolvido lá atrás também. Então, Verdade. se puder contar um pouquinho, né, dessa história. Na verdade, começou com o sonho de uma pessoa, mas quando o sonho é bom, a gente logo compartilha e vira o sonho de várias pessoas. Então tem o Tita Saldanha, né, que ele começou pensando nesse projeto, uma ideia embrionária, que não tinha nada a ver com o que é hoje, e aí veio o Richard junto com ele, e falou assim, mas se a gente fizer dessa forma, vamos melhorar aqui, e vamos buscar mais pessoas para compartilhar esse sonho, e aí veio o Martin junto com o grupo, e eles começaram a idealizar e botar em prática esse grande sonho. Eu brinco que no início era um campo de golfe iluminado, e hoje em dia no projeto tem até um campo de golfe iluminado. Exatamente. Que desenvolveu bastante. Hoje a gente tem o projeto bem desenvolvido da piscina de onda, tem o projeto do tênis com o Nadal, com a academia do Nadal. Então a gente busca ter o melhor do que há hoje no mercado, e às vezes até o que não está no mercado ainda a gente vai desenvolver, como as tecnologias da piscina de onda, vão ser pioneiras, não existiam essa tecnologia, a gente está buscando. Então a gente está buscando ter o melhor para viver. Porque o que a gente acha, e vocês sabem, quando você constrói uma casa para você vender, você constrói de uma forma. Quando você constrói uma casa para você morar, você constrói de outra forma. E os três sócios, né, o Richard, o Tita e o Martin, eles têm casa aqui e pretendem morar aqui. E a gente faz a operação, então muda tudo. A gente não é uma incorporadora que prepara e vende. A gente cuida da operação. Então, quando você cuida da operação, muda tudo, né? Cada detalhe, né? Estávamos falando antes ali sobre os detalhes, o quanto isso importa realmente no dia a dia aqui desse super... eu não posso nem chamar isso de condomínio, né? Como é que a gente define isso? A gente é all. Né? Exato. É o all resort. Não, é difícil de escrever, né? Porque não é só um condomínio, não é só um resort, é um destino. Então a gente está desenvolvendo um novo destino. Perfeito. E nesse destino tem tudo que as pessoas podem precisar ou podem querer para construir uma vida de qualidade. Perfeito. Que no final é isso, né? Perfeito. A gente hoje, como vive mais, a gente quer viver com mais qualidade. E como é que eu vou fazer? Eu só vou viver qualidade se eu tiver médico, se eu tiver um recovery depois do esporte. Acabei o esporte, eu tenho um recovery. Então eu vou viver melhor. Os meus filhos, os meus netos estão numa escola de alto padrão. Eu tenho um mercado que corresponde com o que eu busco. Eu tenho um pet... Ou seja, quando você se envolve, você se cerca de tudo que você precisa e sonha, aí ali a gente já está falando de longevidade, qualidade, e não só qualidade de vida para você, mas para todas as pessoas que te cercam. Né? Criando um verdadeiro ecossistema, assim, né? Acho que aqui a gente consegue ver que tem várias... Tudo é uma nova forma de viver, né? Isso. Então, bem legal. É um novo lifestyle. Exato. E como é que funciona toda essa operação, assim, né? Tu que é responsável, quais são as suas responsabilidades aqui dentro? O que é, de fato, a operação em si, assim? O que se preocupa? Antes a gente chegou aqui, tu comentou, estava numa reunião ali falando sobre as regras de como que vai ser dentro do campo de golfe. Como é que funciona isso? Assim, explica um pouquinho pra gente. Vamos lá, Isa. São três pilares principais, né, que a gente tem aqui. Primeiro é a questão condominial, né?
Então você tem os seus lotes, o prédio que vai ter, a estrutura das vias, a iluminação viária. Então tudo isso é uma questão condominial. Então a gente faz a gestão dessa questão condominial, como você vai construir, os arquitetos que vêm, como vai entrar, como é o acesso, como é a relação do planejamento das obras, até que horas vai trabalhar. Então todo o planejamento condominial, o que pode, o que não pode dentro de um condomínio. O segundo braço que a gente tem é toda a parte de lazer. Então os campos de golfe, piscina de onda, os shops, as escolas, o centro médico, tudo isso é a parte que é o valor agregado que muda tudo. Então, o que diferencia a gente de outros condomínios é todo o valor agregado que a gente tem de lazer e bem-estar. Que o bem-estar é uma palavra que cada vez está mais ampla, né? E aí tem um terceiro pilar, que é um dos mais importantes, que para tudo isso eu tenho que ter uma infraestrutura. Então, onde é o meu saneamento, a água, a internet, gás, da onde vem tudo isso? Então a gente também faz a gestão de toda essa área. Quando isso é feito dentro de uma cidade, de um centro mais urbano, as concessionárias fazem essa operação. Mas quando a gente está num destino novo, cabe a gente, em acordo obviamente com a prefeitura e com as concessionárias, a fazer a gestão e a operação de toda a infraestrutura. Então aqui, por exemplo, você não vai ver um poste elétrico, é tudo subterrâneo. Então é também novidade na Celesc. Hoje não, a Celesc é um dos pontos pioneiros nossos, essa infraestrutura subterrânea, né? E depois a mesma coisa de todas as instalações que a gente tem, que foi tudo feito pela nossa equipe. Legal. Celesc é a companhia elétrica, né, aqui de Santa Catarina. Desculpa. Não, imagina. A gente fala com o Brasil todo, então é importante a gente sempre situar, assim. Não, muito interessante, realmente um conceito completamente novo, visionário, assim, né? Muito quando visionário. A gente para ver, realmente impressiona, e acho que é só parabenizar mesmo, Edu, por tudo isso que vocês estão construindo. É um orgulho pra gente, né, aqui de Santa Catarina e tão pertinho, ter algo tão incrível assim sendo feito. E parabéns também por toda a tua dedicação. Dá para ver muito o brilho no olho de todas as pessoas que a gente já veio conversando aqui, o quanto realmente são entregues para esse projeto e querendo ver isso dar certo. E como tu falou no início, né, começou com um sonho de uma pessoa e agora se tornou sonho de tantas outras pessoas. Assim, muito bonito de ver tudo isso acontecendo. Parabéns. Obrigado. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do porquê de tudo isso, por que foi criado esse sonho aqui da Alvert, agora a gente vai entender um pouquinho da incorporação, entrando um pouco mais no que e como que isso de fato acontece no dia a dia. Vem junto comigo. Chegamos agora aqui no showroom da Alvert e a Nath está nos esperando lá dentro. Vem comigo. Pessoal, agora eu tô aqui com a Natália, que vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona a área de negócios dentro da Alvert. Bem-vinda, Nath. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho de como é que é o teu trabalho no dia a dia, o que são negócios dentro da Alvert, porque eu sei que é bem diferente do que a gente vê na realidade, né, de uma incorporadora e construtora tradicional, né? Sim, é bem diferente e as pessoas normalmente não conhecem, né? Então, eu já passei várias vezes na minha vida pessoal por situações as pessoas perguntam, tá, mas o que tu faz? Tu trabalha na área de negócio, mas o que tu faz? E a minha resposta é, eu faço negócios, mas que tipo de negócio, né? Então, ao longo do tempo, assim, dentro da Vert, a gente conseguiu entender e conseguir explicar para as pessoas o que é que a gente faz, dizendo que a gente trabalha com todas as parcerias comerciais que são trazidas para dentro do projeto. Que o nosso projeto ao Resort, ele é um projeto imobiliário, mas ele não é só um projeto imobiliário. A gente tem vários negócios atrelados a ele, né? Dentro do projeto a gente tem vários pequenos negócios e grandes negócios, como restaurantes que a gente traz aqui para dentro, como um mercado que a gente vai trazer um operador de mercado, farmácia, pet shop, enfim. Isso tudo é o setor de negócios que pesquisa, entende qual que é a demanda do cliente
e aí faz uma parceria para trazer para dentro do projeto. Perfeito. Como vocês fazem toda essa operação depois também, né? A gente conversou ali um pouquinho antes com o Edu, Sim. e ele comentou sobre, não é só incorporar, fazer a obra e entregar. Não, vocês vão fazer toda essa operação depois, então garantir que esses negócios, né, que todas essas parcerias de fato sejam de sucesso, realmente é algo bem relevante, assim, né, nesse momento. E é bem desafiador, porque a gente traz negócios inovadores. Então, quando traz um negócio inovador, tem pouca referência, né? Então, o primeiro campo de golfe iluminado da América Latina também foi um grande desafio. E a gente brinca com o Edu que a gente cria o bebezinho e aí quando começa a andar a gente entrega para ele e ele cuida. Então a gente trabalha com uma parceria muito grande também, uma esteira, né? É uma esteira. Tem que bastante troca porque ele tem a visão do operacional. A gente tem a visão do negócio, dos números, né? Do que a empresa procura dentro das parcerias e lá na frente ele tem que tocar. Perfeito. Então a gente está sempre trocando figurinha. Que legal. E acho que isso também é algo bem relevante de trazer aqui na Alvert. Todas as áreas precisam estar muito conectadas para que tudo isso de fato aconteça e esse sonho se torne de fato uma realidade, assim, né? Sim. E a gente tem um super exemplo, né, aqui. Sim. Vários exemplos muito legais, mas um em especial aqui, super exemplo, além de ser o primeiro campo de golfe iluminado, que é realmente algo diferencial, mas falando de negócio, que é essa parceria que vocês fizeram, né, com o Rafa Nadal. Sim. Se tu puder contar um pouquinho para nós, Nath, como é que isso começou, de que maneira que essa parceria se consolidou e o que que é essa parceria, do que a gente está falando, né? Porque aqui a gente olhando, depois a gente pode mostrar um pouquinho para vocês, são diversas quadras de tênis que vai ter aqui, vai ter uma arena, então conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, esse é um grande exemplo do que o setor de negócios faz. Além da gente participar da concepção do produto lá no começo, entendendo o que a gente quer trazer para dentro do projeto como infraestrutura, para agregar, né, na experiência do cliente, a gente busca também o negócio de fato, né, quem que vai operar isso no dia a dia. Então, a gente já tinha a infraestrutura de todas essas quadras aqui que a gente está vendo, que são 17 quadras de tênis, lá no começo, antes mesmo da gente começar a conversar com o pessoal da Rafa Nadal Academy. E aí a gente trouxe o a mais, né? Entendi. A gente sempre diz que nós podemos ter a infraestrutura, mas a experiência ela é garantida por quem vai estar aqui todos os dias no dia a dia. Entendi. Então, primeiro nasceu a ideia de ser um local de tênis e depois veio a parceria com exatamente. Nadal. Então, o complexo de tênis já era uma demanda que a gente entendia que o nosso cliente precisava, mas só a quadra de tênis é uma coisa. É super legal, são 17 quadras de tênis, é um grande complexo de tênis, mas a gente sempre busca o a mais. Então, comparando com o campo de golfe. O campo de golfe poderia ser somente um campo de golfe, ele é iluminado. Poderia ser somente iluminado, mas a gente tem uma academia com uma metodologia de treinamento que é a Leadbetter, né? Então a gente traz esse a mais para trazer a experiência para o cliente. Então aqui o que a gente trouxe? A gente trouxe a metodologia que criou um dos maiores campeões de tênis do mundo, que é o Rafael Nadal, uma metodologia que foi criada pelo tio dele junto com ele e que ele utilizou para treinar toda a vida dele também. Aqui para dentro do All Resort. Então, nós teremos o primeiro Rafa Nadal Tennis Center da América do Sul. Eles têm outras unidades de tennis centers no mundo, são 5. Então, nós seremos a 6ª no mundo nesse formato de tennis center. E a gente vai ter aqui professores que vão repassar a metodologia que formou o Rafa Nadal para os nossos clientes, para as pessoas da região. Então, a gente vai ter um centro de treinamento aqui de tênis que para o Brasil vai ser algo muito, muito, muito impactante. Que legal, que legal. Realmente são negócios muito visionários, assim, né? Que tu tinha comentado com a gente já no início, ter inovação, não são apenas quadras de tênis, e muitas, né? Mas realmente conecta com essa inovação que você traz. Trazer a experiência. E aqui vai ter uma arena também? Sim, a gente vai ter uma arena para até 1.500 pessoas. A nossa intenção é conseguir trazer aqui para a região cada vez mais torneios, né? Porque não sei se você sabe, mas o estado de Santa Catarina é o 2º estado com o maior número de praticantes de tênis do Brasil, perto só para São Paulo. Claro, né? São Paulo tem muito mais gente. E nós estamos em 2º aqui em Santa Catarina. Então, assim, a gente ficou muito, muito feliz de conseguir trazer isso para o nosso estado, né? A primeira do Brasil e única no Brasil em Santa Catarina, em Porto Belo, dentro do nosso projeto. É uma satisfação muito grande. Eu acho que o tenista aqui de Santa Catarina ficou muito feliz, muito satisfeito e merecia também algo desse tamanho aqui e com esse impacto.
Que legal, muito legal, Nath, obrigada. E aí o que eu queria entender um pouquinho contigo, assim, é como é que acontece aí o acompanhamento desse negócio, né? Vocês fazem toda essa parte de viabilidade inicial, mas como é que tu acompanha depois? Ele trouxe o retorno, ele não vai trazer o retorno, qual que é essa curva? Enfim, acho que tudo isso também fica sob tua responsabilidade, se quiser contar um pouquinho como é que funciona. Sim, as viabilidades no geral, nos nossos projetos, elas são um grande desafio também por a gente trabalhar com coisas inovadoras, né? Então, é o primeiro do Brasil, a gente não tem comparativo. Então, a gente tem que trabalhar com diversos consultores e especialistas e ouvir as pessoas da área para entender como é que funciona, para que a gente trabalhe hoje com premissas que a gente está prevendo para daqui 2 anos, que façam sentido e que lá na frente a gente tenha um negócio que se sustente, né? Que todos os pequenos ou grandes negócios que a gente traz para dentro do projeto, a gente busca sempre a sustentabilidade financeira, sempre um crescimento, né? Então, a questão da viabilidade é um trabalho contínuo, sabe? Perfeito. Então a gente fez uma viabilidade inicial para fechar o negócio, hoje a gente já está atualizando ela, no ano que vem a gente revisa, até que a gente de fato abra. Depois que a gente abre a operação, a gente continua fazendo o acompanhamento, porque a viabilidade ela é um negócio muito vivo, né? Perfeito. Ela vai acompanhando o desenvolvimento do projeto e as premissas que a gente considera lá no começo, a gente tem que ir continuamente testando. Será que isso aqui ainda está fazendo sentido? Será que o mercado ainda está absorvendo aquilo que eu imaginei que ele ia absorver? Perfeito. Será que o que eu estou imaginando de ticket para receita ainda está fazendo sentido ou a gente teve alguma mudança? Então, a viabilidade é um grande desafio. Não é um desafio que a gente faz um check, entrega e pronto, fiz a minha parte, a gente está sempre acompanhando, é um acompanhamento que vai seguir ad eternum, assim, para sempre a gente continua acompanhando as premissas que a gente imaginou, né? Legal, mas ao mesmo tempo também, como tu traz, é muito inovador, diferente, mas vocês também estão redefinindo a régua, assim, né? Vocês passam a definir quais são os padrões, vocês vão ser os pioneiros, os primeiros, então, né, o que vem pós, vocês vão ser grandes referências aí pra frente. Então, sim, que legal ver tudo isso, né, tanto essa parte aqui do tênis, mas todos esses outros empreendimentos que a gente consegue ver aqui nesse stand, né, saindo do papel mesmo e se tornando realidade ali no campo. A gente falou bastante já de viabilidade, mas a gente queria também entender um pouquinho como é que vem primeiro, é a viabilidade, é o produto, como é que funciona essas duas grandes cadeiras, assim, se puder falar um pouquinho, né? Essa pergunta é uma pergunta bem... A resposta parece simples, mas na verdade ela não é. É uma resposta bem complexa, que não é nenhum nem outro. Que na verdade, produto e viabilidade, eles têm que nascer juntos. Então eu não posso pensar somente numa viabilidade, em uma conta que fecha sem pensar num produto. E eu não posso fazer um produto sem pensar lá na viabilidade. Então, até porque a gente está falando de um produto realmente isso, os nossos produtos não são simples, os prédios que a gente faz não são prédios comuns, óbvio, né, dentro desse projeto não teria como ser. Então, na verdade, é um caminho que precisa ser feito junto, viabilidade e produto de mãos dadas, até que a gente entenda que chegou num nível de maturidade em que o meu produto está incrível, está combinando com todo o resto que a gente tem dentro do All Resort, a viabilidade está fechando, tem que bater, e aí eu vou chamar a execução, eu vou entregar para a execução um pacote bem formado, né? Então, eu acho que não é nenhum nem outro, sabe? Os dois, eles têm que nascer juntos, e quando eles nascem juntos e conseguem caminhar juntos, a gente tem um resultado lá na frente mais constante. Perfeito, perfeito. E para falar de execução, terminando aqui com a Nath. Obrigada, Nath, pela tua disponibilidade. Imagina. Que conversa incrível com a Nath, né? Deu pra entender que por trás de cada parceria, seja o campo de golfe iluminado, seja a academia do Nadal, tem muita pesquisa, negociação e viabilidade envolvida. Mas aí eu fico pensando, tudo bem, o negócio tá fechado. E agora? Como é que essa ideia vira um produto de verdade? E é exatamente isso que a gente vai descobrir com a Lu. Pessoal, continuamos aqui então a nossa série falando da parte ainda de incorporação.
E hoje estou com uma pessoa bem especial aqui, a Lu Detoni, para falar um pouquinho para a gente sobre essa parte de diretoria de produto, né? Que é a tua frente, Lu. O que tem dentro da diretoria de produto? Começa contando isso para a gente daí a gente poder entrar nos assuntos. Eu brinco que a gente não pode chamar só diretoria de produto, porque tem muita coisa junto, né? Então, a diretoria de produto aqui na Alvert engloba produto, que é a concepção do que vai para a prateleira, que nem a gente diz. A parte de projetos, que daí é quando aquele produto ganha corpo, entram as engenharias, né? Começa a virar realidade, que a gente vai para um executivo. A parte de personalização e interiores, que daí é o recheio de tudo que é construído, e também a parte ambiental. E daí na parte ambiental a gente tem toda a parte das certificações, tem os licenciamentos ambientais, né, que com empreendimento como esses são bem complexos, e também tem um braço do ambiental que olha o ESG através do instituto que a gente também tem aqui na Alvert, que chama Instituto UOL. Ai, que legal. Conta um pouquinho pra gente dessas certificações do Instituto, porque depois, quando a gente for falar de projeto, acho que dá pra gente ir lá na maquete para poder mostrar um pouquinho melhor. Real. Exato. A gente, na parte de certificação, tem a certificação com o lado ambiental, né? Sempre se olha 2 tipos de certificação. Então, a gente certifica as edificações também com algum olhar de bem-estar. Então, a gente tem certificação de bem-estar e certificação ambiental. Dependendo do tipo de empreendimento, a gente vai para uma ou outra certificação dentro dessas 2 vertentes. A gente sempre trabalha com as 2, mas não sempre com a mesma certificação, qual que se adapta mais ao produto que a gente está fazendo. Legal, acho que agora a gente pode entrar na parte de projetos, então, e aí dá pra gente ir ali na maquete para tu explicar um pouquinho pra gente qual que é esse desafio, né? Porque não é uma obra, são várias obras, uma ao mesmo tempo. Da outra. Exatamente. Simultâneas, umas que já aconteceram, umas que vão acontecer. E aí tu pode contar um pouquinho pra gente. Que a gente aqui tem a obra do condomínio, loteamento. Sim. E depois, dentro dessa obra, a gente tem a obra do empreendimento. Perfeito. Né? Então, até dentro da nossa estrutura, a gente tem muito separado, assim, né? A gente tem coordenador de projeto de infraestrutura, que olha a parte do condomínio, do loteamento, certo. né? Certo. E o loteamento, lotes. Daí seria essa maquete essa aqui, maquete né? Aqui, na verdade, está parte aqui, sim. Né? Essa maquete é tão grande o empreendimento que nem na maquete desse tamanho. Essa maquete é modular, então ela é pensada para ela crescer, né? Então, essa parte aqui da esquerda é o golfe, que já está todo consolidado. A parte do condomínio já está toda entregue, né? Essa é a parte que a gente vai visitar mais tarde, vocês vão conhecer, já está aqui é onde se faz o passeio de carrinho de golfe, exatamente, né? Exatamente. E aqui dentro desse condomínio, daí entram as edificações. O Golfville, acho que vocês vão passar lá, ele é dentro do campo de golfe, literalmente, né? Esse está em obras. Né? E o Terra, que é nossa menina dos olhos hoje, né? A gente está começando a implantar a estrutura de canteiro para começar as obras. Legal. Já. E esse desse é um desafio lado, pelo tamanho, né? Pelo tamanho 200 e tantos mil metros quadrados aí. E além disso, assim, ele tem uma diversidade de plantas enorme, né? Tem, por conta desse escalonamento, é uma diversidade. E ele tem, além das unidades privativas, ele tem uma parte do clube, né? Porque a gente tem, dentro do condomínio, a gente tem o All Resort, que é o clube. Então, eu tenho o primeiro pavimento é um pavimento de uso público, controlado, porque quem entra no condomínio tem toda a questão de controle, que é onde eu vou ter lojas, vou ter um hub de wellness que vai ser o melhor do Brasil, assim, a gente está muito feliz com o que a gente está construindo ali. Legal. Aí a gente tem o pavimento, essas piscinas grandes que a gente vê, eles são do clube, então eles são de todos, né, do condomínio, e depois eu tenho o terceiro pavimento, que daí ele é só do empreendimento, que daí eu tenho salão de festa com piscinas exclusivas só para os moradores do Terra mesmo, né? Legal. E aqui é o nosso filhote mais novo, né, que é o tênis. O tênis só tem lotes, né? Foi o lançamento em São Paulo semana passada, bem legal, um lançamento nacional.
e aonde tem, eu vou dizer menina dos olhos de novo, né, porque tem muitas meninas dos olhos aqui, que é a academia do Rafael Nadal, Rafael Nadal, né? legal. Então a gente tem muitas quadras, quadra de tênis, quadra de paddle, Sim. e é uma estrutura muito legal, arena, aí também tem obra dentro do condomínio. Sim. E essa academia também é o clube. Sim. Né? Então, o clube Bem do legal. Exótico Tênis é a área da academia. A Nath contou um pouquinho pra gente de como que foi essa concepção toda aqui, essa negociação junto com o Rafa Nadal. Muito legal. Muito bem, então deu pra gente entender um pouco mais sobre o projeto. E aí, acho que pra gente ir concluindo aqui essa visão de projeto, produto, qual que tu vê que é o grande desafio que vocês têm aqui hoje como time, como empresa e área, né, especialmente de produto, assim? A gente tem um planejamento bem distinto de um planejamento de uma incorporação convencional, né? Porque a gente planeja o loteamento, o condomínio, e aí a gente planeja o clube, e a gente planeja os lotes mistos, os lotes mistos não, desculpa, os lotes multi, que é onde a gente vai implantar as outras incorporações, e a gente tem que conseguir colocar isso numa esteira que faça sentido para a empresa, assim, né? Sim. Então a gente é muito engraçado, porque de manhã a gente está falando de infraestrutura e drenagem, e de tarde a gente está olhando o acabamento e o fluxo de quem vai circular pelo spa, né? Então são universos bem distintos, assim, mas que... Por isso que a gente não pode falar que é uma obra, né? Não, são várias grande empreendimento mesmo, e várias obras aqui que se conectam, intercalam dentro dele. E quando a gente acha que a gente venceu uma dificuldade, né, que era essa academia, né, com uma questão técnica, um rigor técnico colocado lá pelo pessoal do Nadal, aí a gente se depara com a piscina de ondas, né, que daí é um programa completamente complexo. Sim. Então, assim, não que dá... nem coube aqui na maquete ainda, né, que é outro Ela momento. porque aqui é só o que tá indo para esteira para lançamento, daí aquela maquete já tá encomendada, já tá guardada. Sim, né? A gente até conseguiu ver ali, né, o Portobello Beach, que é onde tá a piscina de ondas. Então, assim, não dá para dizer que tem monotonia, porque cada dia é uma coisa nova, né? Dinâmico. Exatamente. Que legal. Eu tô tendo que estudar muito, né? Descobrir coisas novas, assim, porque é tudo muito diferente. É tudo muito diferente, tá? Tudo é único, único aqui. E muito disruptivo e inovador, né? Muito, tanto de conceitos quanto de execução, né? A gente vai conversar com o pessoal de obra ali depois também, mas nos bastidores aqui já falamos um pouco que não é uma coisa, um item diferente, outro, não, tudo realmente é feito para ser mais disruptivo, para ser mais inovador, para ser um conceito único, então realmente é desafiador para quem trabalha, mas ao mesmo tempo recompensa. Porque a gente pensa assim, ó, tá, mas como é que faz isso? Nunca ninguém fez. Como é que eu vou fazer? Não, tá, a gente vai lá, a gente testa, vai, olha onde fez, mas não é bem assim que a gente vai conseguir fazer, adapta, né? Então é bem, realmente é inovador, assim, inovador. Né? Sucesso, desejo sucesso. Obrigada. Então, assim como a primeira fase foi um sucesso, né, que realmente foi entregue aí, que as próximas também sejam de muito sucesso. Vai ser, com certeza. Obrigada. Obrigada. Querida. Muito bom. Adorei. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o Jardel para entender um pouquinho mais do Masterplan e começar a entrar aí na parte de engenharia que ele vai trazer aí pra gente como é que são esses hits de acompanhamento das obras. Vem comigo. Oi, Jardel. Opa, Isa, tudo bem? Bem? Certinho? Tudo bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse grande projeto da Alverte. Primeiro, obrigada por aceitar esse nosso convite de estarmos aqui hoje. Pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse Masterplan aqui. A gente estava falando sobre, é um campo de golfe, é uma quadra de tênis, o que é, como é que funciona? Acho que se tu puder explicar um pouquinho desse Masterplan aqui para o pessoal aqui pra gente. Perfeito. Obrigado por estarmos aqui falando contigo, a oportunidade de estar expondo um pouco mais do nosso trabalho, nosso projeto. Vamos conosco aqui olhar um pouco o Masterplan. Então, como contexto, a gente tem desenvolvido um trabalho, começamos com a entrega do Portobello Golf, né, que consiste num campo de golfe, o primeiro campo de golfe iluminado da América Latina. E aí
um loteamento constituído com uma área de lazer, de infraestrutura. E também estamos construindo, que vocês depois vão ter maiores detalhes, o Golf View também, que é um empreendimento voltado para 24 unidades de alto padrão nesse empreendimento. E em todo o contexto, no nosso pipeline de empreendimentos que a gente vai ter aqui na sequência, a gente lançou Porto Belo Tênis, em parceria com o Rafael Nadal. Nós vamos ter a primeira academia da América do Sul com o Rafael Nadal, voltado para esse público do tênis, e também um complexo de lotes para atender esse empreendimento. Na sequência, também a gente está, em breve, vamos iniciar a obra do Terra, que faz parte aqui da área do golfe, que está na maquete aqui da frente, onde vai ser um empreendimento de alto padrão, um complexo misto, residencial e comercial, Isa, onde ele vai compreender toda a parte de residencial e no miolo, parte de piscinas, de shopping, área de lazer, esportes. Então, um empreendimento bem robusto que a gente vai iniciar esse ano. Quantos mil metros quadrados temos aqui? Nós estamos falando de mais de 200 mil metros quadrados, 208 mil metros quadrados, então um empreendimento bastante robusto, bastante complexo por conta da arquitetura dele, né? Então nós temos um desafio bastante grande na execução desse empreendimento. E por último, no nosso pipeline aqui na sequência, é o Porto Belo Beach, né? Que aí a gente vai ter, depois na sequência, a piscina de ondas. Vai ser a maior piscina de ondas aí do Brasil que a gente vai executar, também com um condomínio de lotes e também edificações no entorno, que vai compreender hotel, escola, enfim, toda uma infraestrutura, porque a longo prazo a gente quer fazer, Isa, uma área que o cliente possa ter toda a parte de infraestrutura interligada no entorno, para proporcionar essa vivência, essa experiência do cliente, né? Não precisar sair daqui para fazer qualquer coisa, vai conseguir de fato viver essa experiência completa. Exatamente. Que legal, e tirar esse sonho, porque tudo isso aqui é um verdadeiro sonho, assim, né? Que teve, com certeza alguém sonhou lá atrás, depois a gente vai conversar com mais pessoas aqui também para vocês entenderem esse sonho começando e depois saindo da cabeça de alguém, indo para o papel, entrando numa maquete, e alguém tem que fazer tudo isso de fato acontecer, executar essa obra, né? E acho que entra muito aqui o teu papel, né, Jardel, como um diretor-geral aí de engenharia. Como é que faz para levantar toda essa obra, para realmente fazer esse sonho se tornar possível, porque é realmente uma obra muito complexa, né? Quando a gente olha aqui, a gente está falando de infraestrutura, de um loteamento, de uma construção de diversos prédios, obras verticais, ao mesmo tempo tem campo de golfe, que também é diferente, né? Uma construção diferente. Estamos falando de uma academia super especializada, uma praia, realmente muita coisa. Como é que funciona a engenharia hoje aqui dentro da Alvertes? Se puder contar um pouquinho aí para o pessoal que está nos ouvindo. Perfeito, Isa. Então, a nossa engenharia, ela também vem de uma curva de aprendizado, porque, como tu mesmo mencionaste, a gente também está experimentando novas tipologias de serviços que a gente está executando. Então, o campo de golfe, agora a gente vai executar um empreendimento robusto como Terra. Então a gente contou com algumas experiências no time para a gente poder contribuir, cada um trazendo com o seu aprendizado para a gente construir a metodologia de trabalho. Mas no que tange a engenharia, hoje a gente tem um time de engenheiros bastante robusto. Nós temos engenheiros, técnicos, assistentes, time de topografia, área de orçamento e planejamento, uma gerência de instalações, uma gerência de segurança do trabalho, time de projetos, time de suprimentos, time de qualidade. Então, a estrutura da Alvert hoje está, para tu teres ideia, a nossa empresa começou há 5 anos atrás, com cerca de 20 colaboradores. Legal. Hoje nós estamos com mais de 200 colaboradores no nosso time. Na estrutura 200 considerando engenharia, incorporação, toda a estrutura de negócio da nossa empresa. Já está com mais de 200 colaboradores, então uma estrutura bem robusta que
vem num crescimento bastante ascendente, justamente porque a nossa empresa tem que estar preparada para os próximos anos nessa curva de crescimento e desenvolvimento do nosso produto. Então, no que tange a engenharia, a gente também vem fortalecendo o nosso time. Então, nas últimas semanas, a gente agregou mais alguns colaboradores para a nossa área de planejamento e orçamento, que eu acho que é fundamental para poder sustentar todo o desenvolvimento desse trabalho. Agregamos mais um reforço na nossa área de instalações, porque a gente tem uma complexidade muito grande nos sistemas que estão instalados aqui, então a gente precisa ter pessoas realmente especializadas para essa área, além do time de segurança, que tem que estar atento. Nós estamos falando de loteamentos muito grandes, obras dispersas, onde nós temos que ter um olhar muito cuidadoso para a segurança, além de todo o time de engenheiros aí, tanto engenheiros de infraestrutura, como engenheiros de edificações, para poder tocar as especialidades inerentes ao cargo. Então, esse trabalho a gente tem feito com cada um deles. Nós temos algumas rotinas no que tange a parte de engenharia. Nós temos uma reunião quinzenal, onde a gente apresenta os indicadores para toda a diretoria, para os nossos CEOs, né? CEO e CEO, onde a gente apresenta o panorama dos resultados das nossas obras, a evolução física, andamento, os indicadores, a parte de qualidade, as preocupações, os próximos passos. Legal, quinzenal então. Quinzenal com... E quando tu fala, Jardel, de as nossas obras estão em andamento, o que já está pronto, o que já está entregue, o que está em andamento, assim, para a gente entender do que a gente está falando, assim. Perfeito. O loteamento, pelo que eu vi aqui fora, né, a gente conseguiu ver no início, tá entregue, né? Isso. Vamos, só pra gente entender o que são as obras. A parte do Porto Belo Golf, ela tá entregue, né? Nós entregamos essa primeira fase da obra, que é a parte dos lotes, né? Agora está em andamento a obra do Golf View, que é essas edificações aqui de 24 apartamentos. E vamos começar o Terra, que é esse empreendimento de 208 mil metros quadrados. Nós lançamos o tênis, com previsão de iniciarmos agora em setembro a parte de execução das obras. Legal. E aí, para o final do ano, a gente está fazendo o projeto para lançarmos o beach, para iniciar as obras no ano que vem. É um momento de transição, então, entregando uma primeira etapa aqui do Golf, começando agora esse outro grande empreendimento, que é o maior, né? Quando a gente olha para cá, o maior inicia-se agora, então, que é, exatamente. Que é esse vertical aqui. Legal. Até para tu teres ideia como é que a gente está fazendo o modelo de negócio desse empreendimento do Terra, ele é um pouco diferente. Diferentemente da situação do Golf que a gente fez com engenharia pura da Alvert, para o Terra, a gente está mudando um pouco o nosso modelo de negócio. A gente vai atuar com a nossa engenharia, dando todo o suporte, mas contratamos também uma gerenciadora para nos apoiar tecnicamente, porque é um empreendimento muito robusto, e uma construtora que é especializada no empreendimento desse porte para poder construir esse empreendimento conosco. Que legal. Então vai ser uma engenharia feita a 6 mãos, diríamos assim, por conta da robustez e complexidade desse empreendimento. A magnitude mesmo, né? Legal, então vocês são os incorporadores de maneira geral, construtora de grande parte, e algumas outras etapas do empreendimento vocês estão contratando construtoras para poder fazer isso, trazer as expertises também, né, de outros aprendizados para fazer essas obras maiores também. E depois dessa construção toda também tem uma parte de operação, né? Porque tudo isso com certeza precisa parar de pé depois. A gente tem alguns anos de concepção de produto, tem anos de construção de obra, mas o que realmente vai permear aí para frente, para uma eternidade, seria de fato a operação. Uma curiosidade também que eu fiquei em relação a... Você comentou que são 200 pessoas que atuam aqui hoje trabalhando dentro do time da Alvert, mas como é que funcionam a execução dos serviços mesmo? Vocês têm terceirizados, empreiteiros, né, que trabalham aqui com vocês? De quantas pessoas que a gente está falando? Quantos empreiteiros que vocês têm aqui? Como é que funciona essa parte de mão de obra mesmo aqui para fazer tudo isso acontecer? Perfeito. Na fase de execução dessa obra do Golf, por exemplo, que nós entregamos recentemente, a gente chegou a ter um pico de 300 a 350 pessoas trabalhando no canteiro. E sim, trabalhamos com empreiteiros terceirizados. Tínhamos mão de obra própria também na operação, entre mestre, encarregado, os próprios assistentes, mas tradicionalmente era realmente
pessoal terceirizado, empreiteiros que atuavam sobre a operação do canteiro. Perfeito, perfeito. Então, praticamente tudo terceirizado, que realmente era próprio, era para ir conectando algumas Gerir coisas, a assim, né, operação. que precisa fazer para funcionar. Exatamente. Legal. A parte de rotinas de acompanhamento de obras, né, que é uma preocupação que a gente vai seguir atuando, né, além da apresentação do reporte dos indicadores aos nossos sócios quinzenalmente, a gente tem uma rotina de reunião semanal com os gestores da engenharia, onde a gente repassa todas as demandas. Temos uma rotina de reunião também de médio e longo prazo para rever planejamento, né, nessas áreas, justamente porque, como eu comentei no início, a gente também está aprendendo, né, com a execução desses empreendimentos. Então, se a gente não tiver um controle mais apurado do nosso planejamento, dos nossos custos, da nossa execução, por qualquer coisa a gente pode deixar escapar. Então, a gente tem uma rotina bem rigorosa, vamos dizer assim, no intuito para a gente garantir os controles e maior assertividade possível. Perfeito, é o segredo, né? Não tem como, não é nem o segredo, é o que precisa ser feito, né? Realmente estou acompanhar em todos esses horizontes, né? E hoje vocês fazem esses acompanhamentos, né? Junto com esses engenheiros, e cada um aí leva para os seus empreiteiros que atuam no campo. Vai vindo de um planejamento macro que vocês têm e vão distribuindo isso para o canteiro através da engenharia. Exatamente. E aí nosso time de planejamento e orçamento vai fazer esse acompanhamento com os engenheiros do campo, repassa a sequência do planejamento, vê o que está falhando, o caminho crítico, onde a gente precisa evoluir. Então a gente tem essa rotina justamente para a gente garantir, e o engenheiro pega essa informação e leva lá para o empreiteiro no campo para poder estabelecer as datas macro para a gente poder entregar dentro do prazo que está considerado. No final, o processo ele é essencial para que tudo aconteça da melhor forma, né? As pessoas fazendo ele, mas o processo de fato rodando aí, né? Usando também tecnologia aí, que vocês também usam aí de ponta. O Jardel mostrou pra gente como que a engenharia funciona, o time, as rotinas, os empreendimentos em andamento. Mas aí eu fiquei curiosa. Como é que tudo isso chega de forma organizada para quem toma as decisões lá em cima? É aí que entra a Mari, que vai contar pra gente como funciona a governança aqui dentro da Alvert. Agora a gente está aqui junto com a coordenadora de governança, a Mari, aqui do time da Alvert, que vai contar tudo pra gente como é que funciona toda essa parte de governança dentro da Alvert. Oi, Isa, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, a nossa parte, ela é muito voltada à parte de estratégia da empresa. Então, hoje a gente une o operacional à estratégia, levando as informações hoje que toda a diretoria apresenta para os nossos sócios, para o nosso conselho. Então, hoje a empresa ela é formada por conselhos e comitês relacionados a algumas áreas, e hoje o nosso trabalho é unir os dois lados, né, as duas pontes da empresa, e apresentar um pouco mais os nossos resultados aos nossos sócios. Legal. E como é que vocês levam esses resultados? São através de reportes? Vocês têm alguns indicadores que são os principais de dia a dia? Como que isso funciona? Sim, hoje Mari? a gente tem reportes que a gente apresenta, a gente tem algumas reuniões e, além disso, a gente tem algumas dashboards onde tem os principais indicadores. Hoje os nossos principais indicadores, eles estão voltados a vendas, né, VGV, meta de vendas, a lucro da empresa e a obra, né, IDP, IDC. Então, a parte de engenharia ela é muito forte, né, e é um acompanhamento muito grande que é feito em cima disso. Né? Legal, legal. Então vocês cobrem tanto a parte de receita mesmo, de vendas, de comercial, quanto a parte de obra, servindo mesmo como um elo entre o que está acontecendo na prática ali no dia a dia de todas as áreas da empresa, levando esse reporte, né, para o board, para os diretores ali, os acionistas, né, como tu trouxe. Hoje a gente leva essas informações, as mais operacionais e as táticas e também as estratégicas, que são esses grandes números, para os acionistas, para os nossos conselheiros, que também trazem alguns insights para a gente de onde a gente pode estar melhorando, e trabalha em cima disso. Então, nem sempre os indicadores eles vão ser os melhores, vão ter os melhores resultados, então a gente tem que trabalhar em cima da melhoria desses indicadores. Né? Ah, legal. E aí vocês desdobram essas melhorias para campo depois, então atuando mesmo como esse elo. Sim, a gente trabalha em cima dos planos de ação. Às vezes os indicadores têm relação um com o outro, então fazer com que as áreas se conectem e conversem uma com a outra para poder trabalhar. Então, dentro dos diferentes sistemas que a gente tem hoje, a maioria se conecta. Né? Então, a gente consegue
melhorar os indicadores também com essa conexão entre as áreas. Uhum. Ô Maria, pra gente também um pouco fora do protocolo, assim, a pergunta, mas que desafio, assim, que tu vê maior dentro dessa área hoje, assim, cara, qual que é um desafio grande, não sei, devido até à mesma complexidade do empreendimento, ou enfim, que desafios que tu enxerga hoje nessa área de governança? Hoje, eu acho que o grande desafio é conseguir transmitir o nosso resultado financeiro, operacional, de obra, para os sócios, considerando que a gente tem um empreendimento que é muito fora da curva. Então, eu trabalho na Overt há mais de 4 anos, então, desde quando começou, então, isso, o que era o empreendimento naquele momento e o que ele é hoje, é muito diferente. Então, transmitir esse avanço e essa grandiosidade para sócios, para os próprios colaboradores e mostrar que os números, o que eles refletem, acho que essa é a grande dificuldade. Que legal, que legal. Obrigada, Mari. Acho que a gente queria realmente entender um pouquinho de como é que funcionava a área, os desafios dessa área de governança, conectados também a todo o que a gente viu já de Master Plan, porque realmente não é uma obra em específico, realmente são várias obras aí que atuam juntas, e depois a gente vai aí a campo para conhecer um pouquinho mais agora na prática, como é que esses indicadores, né, acontecem e são executados aí no dia a dia. Agora eu tô aqui com o Matheus, que é engenheiro de custos. Vamos falar de dinheiro agora, né, Matheus? Que isso também é importante. O dinheiro que sai, na verdade, né? A gestão de custos da obra. Então, falar um pouquinho de como é que funciona essa gestão de custos aqui dentro da Overt, né? Como é que é essa complexidade, né? Quais são as grandes variáveis que a gente tem quando a gente olha para um empreendimento tão grande, né? Como é que é fazer esse controle de custos aqui dentro? Então, conta pra gente aqui um pouquinho, Matheus. Legal, Isa. Esse assunto de dinheiro que sai é um assunto delicado, né? Mas o sucesso para um bom controle de custo são embasados em 3 pilares. Primeiro é um planejamento detalhado, o acompanhamento contínuo e a identificação de desvios. Hoje na Overt nós temos os nossos orçamentos bem estruturados, porcento de custos, unidades construtivas. Perfeito. E todo o detalhamento aberto no Cienge, o que também nos ajuda muito a entender os nossos custos orçado versus o orçamento tendência, para onde que está indo esse nosso orçamento, nós conseguimos aí identificar em qual estrutura, em qual serviço que está apontando esses desvios. Perfeito. Nós temos também como rotina, essa rotina ela é mensal, de reunir toda a equipe de obra com o nosso departamento para que nós possamos discutir a revisão do orçamento tendência, analisando os nossos custos incorridos, comprometidos e a contratar, visando aí garantir o resultado final de obra e poder, no meio disso, identificar aonde que nós precisamos agir. Perfeito. Então, em resumo, o controle de custo ele é muito mais do que um registro de custos, a função é antecipar esse cenário para que nós tenhamos consciência, tempo e, em conjunto, agir da melhor forma possível para garantir o resultado esperado pela companhia. Perfeito. A gente estava comentando aqui antes que é muito mais do que ficar olhando para o retrovisor, né? Isso já aconteceu, mas sim olhar para frente. Beleza. Olhar para frente. Com base naquilo que aconteceu, como é que eu olho para frente e consigo entender que decisões que eu posso, de fato, tomar para conseguir ou botar no trilho de novo, ou já antecipar alguma economia, vamos pensar pelo lado bom, né? Com certeza. Alguma economia que a gente tem aqui dentro do empreendimento, ou até mesmo, né, porventura, se tiver algum estouro em alguma linha ali de orçamento e como é que um compensa ali com o outro, né? Então, hoje vocês fazem essa gestão e aí vocês controlam, Matheus, empreendimento é empreendimento, porque hoje aqui a gente está falando de, óbvio, tem muitas coisas que ainda não foram construídas, né? Mas a gente está falando de um vertical, está falando de um loteamento, está falando de um campo de golfe, tudo isso vocês controlam por cento de custos, por unidade construtiva, tudo separado, como é que funciona isso, assim, mais no detalhe, te perguntando, porque sempre vem essa dúvida, né? Como é que a gente faz quando é muita variável, assim? Hoje nós controlamos por cento de custo. Então, cada cento de custo, cada obra tem o seu orçamento e planejamento definidos, e a partir dali nós fazemos esse controle mensalmente com toda a equipe. E uma coisa que é muito importante para o sucesso de tudo isso é que esse controle ele não fique apenas sobre a responsabilidade
do setor de controle de custos. Claro que é o precursor ali, só que a responsabilidade é de unir toda a equipe de obra, todos os setores, suprimentos, planejamento, para que tenhamos a maior contribuição e o compartilhamento dessas informações. Então, essa cultura de todos esses setores envolvidos e focados nesse controle é o sucesso também para que a gente atinja o resultado esperado também. Perfeito, envolvimento, das demais áreas, né, essencial. Então, nessas reuniões que vocês fazem, área de suprimentos, isso tudo, eles participam ativamente ou são coisas que vocês definem e depois repassam para essas áreas? Não, as nossas reuniões envolvem toda a equipe de obra, nós envolvemos produto, envolvemos suprimentos também, porque pode ser que tem alguma informação que não chegou na obra, ou que ainda está em produto, ou que está em suprimentos. Pode acontecer algum processo, alguma coisa, e aí nessas reuniões nós conseguimos aí unir todas essas informações e consolidar esses dados aí para que a gente possa ser consistente. Perfeito, Matheus. Acho que ficou bem claro como é que vocês fazem. Desejo sucesso também, né, para que no final de tudo isso, realmente o resultado, a tendência seja positiva aí de economia, que é o que a gente sempre busca aí nas obras, né, não estourar o nosso orçamento que foi estipulado lá na viabilidade inicial, que era aquilo que eu estava falando até com a Nath ali anteriormente. Agora a gente já entendeu um pouquinho como é que esse sonho começou lá atrás, né? Entendemos também como é que é o master plan dessa super obra que a gente tem aqui. E entendemos também toda essa parte inicial de engenharia, governança, custos, indicadores. Mas na prática, como funciona na obra, é o que a gente vai ver agora. Me acompanhem aqui. É gratificante a gente poder olhar assim, né? E ver que conseguimos um resultado magnífico. Essa aqui é a primeira academia de golfe fora aí dos Estados Unidos. Já estamos prontos para subir e conhecer um pouquinho melhor dessa obra aqui da Alvert. Vamos com a gente? Vamos lá, Clara?